programa de 2022. São tantos assuntos, são tantas coisas boas acontecendo no país e ao mesmo tempo enfrentando uma nova onda, mas nós vamos vencer. Com certeza vamos vencer. Uma nova onda e uma nova estiagem. Exato. Dois grandes problemas no Brasil hoje. E no Nordeste, região Norte e Nordeste, enchentes. São os desequilíbrios, né? Então, estamos ao vivo já pelo Facebook. Em alguns minutos vamos entrar ao vivo pela Rádio Alegrete. Agora, aqui na Tia Alegrete, programa Crônicas de Alegrete. Um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete. Oferecimento. Construtor alegretense com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467. Fones 34 26 1307 e 991 12 76 33. Fazenda Várzea do Inhanuí. Cabanha e Birocai. Tem para venda touros, sótão e angus e carneiros Corredade. Bom dia, queridos amigos da Rádio Alegrete, nossos ouvintes queridos, os ouvintes do Crônicas da Alegrete, que nos seguem nas nossas redes, no Instagram e no Facebook. Estamos aqui iniciando então o programa 2022, hoje eu e o Vitorino, aqui eu sou a Ruth Dornelles e o Vitorino Dornelles, estamos hoje aqui. Os nossos amigos estão descansando um pouquinho, né? Porque todo mundo precisa de um descanso. E para confirmar então os nossos patrocinadores, né, a Fazenda Várzea do Enduí, Cabanha e Birocai, a Construtora Alegretense e o apoio da SEAC Gestão, que está em peso aqui hoje, né, Vitorino? E nós queremos um bom dia para a turma aí, Vitorino. Realmente, bom dia. É uma honra estarmos no programa e também fazer o primeiro programa de 2022, né? Isso para nós é uma alegria muito grande. Sabemos das dificuldades que estamos tendo, principalmente regionalmente, aí, né? Mas continuamos em frente, firme e forte. É isso aí. Nessa semana, né, o nosso presidente então fez um balanço das últimas medidas que foram tomadas pelo governo federal. Isso em relação à economia e educação. Então, quem acompanha, né, as ações do governo federal, a gente sabe que, nossa, tem muito trabalho e eles estão demonstrando aí, ao longo desses 3 anos praticamente de mandato, né, que acho que está completando agora, as inúmeras ações que a gente tem visto pelo Brasil. E isso tudo trabalhando com uma popularidade imensa, estratosférica, né? Porque o nosso presidente tem uma popularidade, onde ele vai, ele é aplaudido, ele é ovacionado, ele representa, ele emociona, né? E com essa última situação dele, que ele teve que ser hospitalizado, ele demonstra a resiliência e a força de um líder, né? Não há dúvida que ele está muito bem aonde ele tem que estar, né? Representando essa nação. E só assim, olhando realmente assim, a força dele no outro dia já estar de pé e ir no jogo beneficente lá em Barretos, e a gente olha e assiste nas redes aquele destilamento de ódio, né? Querendo que o presidente morra, fazendo aqueles memes ridículos, né? E a gente fica pensando assim, que tipo de pessoas somos nós, né, para querer a morte de um líder, né, e não respeitar a posição que ele está. E se nós formos então fazer uma retrospectiva desses 3 anos, assim, ó, nossa, muitas coisas aconteceram no país, mesmo com toda a oposição, com toda a negação, com toda a resistência, né? E principalmente assim, das pessoas que não querem promover e continuar com as coisas bem feitas. Então, só para citar algumas coisas, assim, ó, e outra, o presidente e o governo federal está consertando algumas coisas que há décadas estavam não resolvidas no país, né? A gente tem um exemplo aqui do FIES, né?
O FIES veio nos governos anteriores, né, como a gente sabe, mas ficou um ônus e uma dívida para aquelas pessoas, para os estudantes, né? E ninguém quer saber se eles conseguiam pagar ou não, né? Então hoje o presidente, então, ele tem uma portaria, né, que ele reduz, então, em 92% os juros e multas e melhora muito bem as condições para que essas pessoas, esses estudantes possam, então, saldar essa dívida, que é um dinheiro público, né, usado para isso, e que com certeza vai voltar a beneficiar outros estudantes. E ainda pergunto, quais desses estudantes que aprovam o presidente Bolsonaro, né? Ou vão dizer assim, não, como é do presidente eu não vou aceitar, né? Eu vou ficar devendo. Então é uma reflexão assim do que quando é bom e quando não é pra gente, né? E uma notícia boa também, ó, o governo federal, ele prorrogou até dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Lembro daquela portaria de 2021 sancionada para oferecer estímulos para a retomada da economia, né, durante a pandemia, principalmente em face da diminuição de encargos fiscais, certo? E os setores beneficiados, e muitos nós estamos aqui, gente, calçados, call center, comunicação, confecção, vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, indústria têxtil, indústria de tecnologia, projeto de circuito, transporte metro ferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário. Então a desoneração da folha de pagamento permite que as empresas, né, e esses setores aí beneficiados pagarem uma alíquota de 1% a 4,5% só sobre a receita bruta, em vez dos 20% que era sobre a folha de salários. Então é uma grande, né, o benefício aí para todos os segmentos, né, gente? Outra ação citada pelo governo foi a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, né, para taxistas e pessoas com deficiência na compra de carros novos. Isso vale até 2026. Então a gente tem que estar de olho nessas ações. São ações de grande infraestrutura, como as estradas, como a água que foi para o Rio São Francisco, né, na Bahia, como a atenção de mais de 700 milhões, né, ou bilhões, não sei, que foi para os atingidos da enchente na Bahia, o socorro que veio para todos os estados, né, que saldaram todas as suas dívidas com o governo federal, isso porque foram 3 anos sem corrupção e sem desvio de dinheiro. Nós precisamos continuar com este tipo de governo, nós precisamos continuar com essa lisura, com essa honestidade. Ah, mas o Bolsonaro fala coisas que eu não gosto. Fala, ele é ser humano e ele tem todo o direito de decidir ou não, de ter as escolhas. O que nós não podemos é ter a nossa liberdade vigiada, trancada, controlada por essa esquerda que vem sempre tentando tolher, né, e o controle social. A outra questão que veio sobre o dos caminhoneiros, né, ao microempresários, tornam-se microempresários com CNPJ. Essas ações, gente, a gente pensa assim, agora eu vou ter que pagar taxa sobre, porque eu sou empresa, nota fiscal e tributo. Gente, é assim que o país se desenvolve, não é na informalidade, né? Enquanto que nos outros governos era sempre promovido ficar na informalidade porque eu cuido de ti, né? Porque eu te dou os benefícios, porque eu te faço o bem-estar e tudo que tu precisa, e aí tá sempre tirando as coisas dos outros. O que o nosso governo federal está fazendo? Está promovendo que as pessoas possam crescer, possam se desenvolver, possam negociar, possam ter escolhas e ter o seu dinheiro e defender. Queria comentar? Não, dentro dessa linha que tu está comentando, Ruth, também as privatizações, né? Sim. Nós estamos aí com a construção das malhas ferroviárias, uma coisa fantástica no Brasil, que nos últimos 30 anos foi abandonado, né, em vantagem para transporte rodoviário, e que a estrutura no país não aguentou essa logística. Estamos retornando para a estrutura ferroviária de norte a sul do país, que vai nos trazer um benefício enorme
em custo de transporte, né? Se diminui o custo do transporte, diminui o valor dos produtos para o consumidor final, diminui o valor dos produtos a serem exportados para o mundo inteiro, mais receita entram. E é então, isso, e são ações que assim, elas desencadeiam em outros benefícios. Por exemplo, diminui o número de acidentes nas estradas, melhora as estradas para que as pessoas possam, né, se deslocar. Sim, então, assim, uma ação... A quantidade de caminhões que param de rodar, não, nada contra os motoristas, contra os caminhoneiros. Não, mas melhora até para eles. O país não tem mais como suportar essa logística. Exatamente. Embora ela seja fundamental e sempre foi muito importante no desenvolvimento do país, mas nós não temos mais estrutura de estradas para aguentar a necessidade logística do país. Perfeito. E a gente precisa pensar em desenvolvimento mesmo, né? E diferente do progressismo que quer terminar com as coisas, né? E construir novas de qualquer jeito. Não, o conservador, o liberal, o de direita, ele quer construir no momento, na medida que as coisas vão acontecendo. Então, se nós temos um aumento de população, um aumento de demanda para alimentos, nós precisamos pensar em soluções que possam agilizar, né? E entregar isso de uma forma mais ágil, mais segura, mais rápida. Então é assim que o governo federal está pensando, né? Os ministros que estão em torno do presidente são todos eles pensando dessa forma. Nós precisamos avaliar e ver o que cada ministério está fazendo. A questão da privatização das grandes empresas públicas é fundamental para o país. É tão importante que nosso governador, que é contrário ao político do nosso presidente, está privatizando quase todas as empresas públicas de grande porte do Rio Grande do Sul. E vai privatizar mais. Por quê? Porque nós precisamos desonerar o Estado. O Estado não tem que dar emprego, o Estado tem que dar saúde e educação. Serviços de qualidade. Exatamente. E logística, estrutura de transporte, estrutura de hidrovias, de ferrovias, de rodovias, isso é função do Estado. Agora, ter grandes empresas com quantidade enorme de funcionários, isso não é função do Estado. Está correto o presidente, está correto o governador Leite. Nós temos que desonerar o Estado. Para isso, nós estamos trabalhando, para isso nós estamos planejando, para isso nós estamos organizando o país. E precisamos continuar com essas ações. E outra coisa que agora entra, a Lei Rouanet, né? Vocês estão vendo assim, ó, o buchuncho aí que tá a Ivete Sangalo e aquele outro Sim, ator, os ricos encostados, né? Então, assim, ó, a Ivete Sangalo ganhou bilhões da Lei Rouanet, e quando a Lei Rouanet, gente, ela foi editada, sancionada para auxiliar os artistas, a cultura em início de carreira. Aquelas pessoas que estão iniciando, que têm um projeto cultural e que possam estar beneficiando e promovendo a cultura para a sociedade. No entanto, quando uma Ivete Sangalo já está rica, um berçário, né? Vocês acham que a Ivete Sangalo não tem condições de ser sustentada pela bilheteria dela? Ela precisa do dinheiro do Estado para isso? Os atores da Globo ganham milhões por mês, uma folha de pagamento monstruosa. Os atores da Globo querem reunir. Para quê? Ganham 100, 200 mil por mês. Para quê? É brincadeira. Isso a gente tem e manda o presidente enfiar lá naquele lugar ainda a lei, né? E agora ele vai baixar menos, que já estava em 1 milhão, agora vai baixar para 500 mil. Bom, gente, é tanta notícia, é tanta coisa boa, tá? O cenário também da gasolina, né? O preço da redução do combustível, ele é o dólar, né? O dólar seguindo aumentando, né? Ele é o principal influenciador. Nós estamos conseguindo desonerar a gasolina para baixar o preço. Então a expectativa é que de 2022 aí é que seja mais estável no mercado econômico no primeiro semestre agora. Deve baixar em torno de 5,94%. E é importante dizer que o valor do dólar, pessoal, não depende do presidente. O valor do dólar é uma questão mundial, mercado internacional. Quem tem, vende, quem precisa, compra. Então é o mercado que bota o valor do dólar. E por que nos governos anteriores ficava abaixo da gasolina? Porque eles seguravam esse dólar num patamar em que o custo do Estado era muito alto. Por isso que dava todas as confusões e era quem é dono do dólar é os Estados Unidos. E o mercado mundial, que todo o comércio mundial ele é dolarizado. A moeda comum para o comércio internacional é o dólar. Então o presidente não tem nada a ver com o preço do dólar. É um produto de mercado livre, né? Se a nossa economia conseguir crescer,
os investidores vão entrar, botar dólar no país. Se a nossa economia não crescer, eles vão retirar. Se vão retirar o dólar sobe o preço. É uma coisa natural. É um mercado de compra e venda. Olha só, pessoal, nós recebemos essa semana também a notícia que o deputado Sanderson, quando esteve em reunião aqui na nossa Santa Casa, ouviu as demandas da Santa Casa e atendeu, assim, questão, nossa, o tempo foi muito curto entre ele receber a demanda da Santa Casa e destinar 500 mil reais agora, que já deve estar nos cofres da Santa Casa. Isso sem falar que o tomógrafo deve ser inaugurado nos próximos dias, eu acho também, né? Então, obrigado, deputado Sandro, por estar sempre atento às demandas aqui do nosso Alegrete, e nós, com certeza, somos muito gratos. E o senhor é um deputado diferenciado lá no governo federal. Que bom que o senhor está lá junto com os grandes, né? Amém. Que possa estar olhando para o Alegrete. Outra questão também que a gente fala, assim, de programas do governo federal, né? Que evitaram a pobreza, né? A gente acha, porque os pobres são excluídos, não tem, é desigual e tal. Então, assim, ó, os programas, tá, evitaram durante a pandemia que 30 milhões de pessoas passassem fome. A gente tem muita fome, tem 30 milhões. Nós temos gente. Nós temos muita desigualdade, mas pense assim, ó, como é que um governo em 3 anos pode tentar consertar horrores que foram feitos durante 20 anos. Então não é fácil. Nós temos ainda uma mentalidade aí de 20 anos. E é importante frisar que nos últimos anos não houve investimento no país porque houve desvio, roubalheira de dinheiro. Está provado, está comprovado, foi julgado e foi provado. Então, o país investiu pouco nos últimos anos porque desviaram, o governo desviou, roubou dinheiro. O presidente Bolsonaro está fazendo o contrário. Ele está retendo dinheiro no país por uma questão ideológica e de direito e honesta e investiram no país. Isso é fundamental. Só que, como diz a Ruth, em 3 anos é impossível, às vezes, fazer. E aqui eu trago aqui a pesquisa da FGV, FGV, tá, que aponta que mesmo com a 40% da demanda por proteção social, ou seja, aumentou muito a pobreza no país, 40%, a população pobre diminuiu em função das iniciativas. E aqui, olha quantos auxílios nós temos, hein? O auxílio emergencial, o Bolsa Família, o BPC, Auxílio Brasil, Assistência Social, Serviços e Programas, Unidades de Atendimento, Benefícios Assistenciais, Brasil Fraterno, Bolsa Atleta, Cadastro Único, Combate à Covid, Criança Feliz Primeira Infância, Inclusão Produtiva Rural, Acesso à Água, Alimenta Brasil, Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Fomento Rural. São ações do governo federal. Tá? Então, assim, ó, e agora já vi uma declaração do ministro Queiroga que está, então, colocando um programa para colocar pediatras e obstetras em toda a atenção básica, coisa que nós não temos, né, aqui no nosso Alegrete, como nós deveríamos. E falando em saúde, eu gostaria de só dar uma fala sobre a Omicron, né, a nova onda, e depois eu passo a palavra para o Vitorino, porque ele tem um tema muito importante para falar aqui, sobre os influenciadores, né, em relação ao Bradesco e o agro, e sobre a estiagem. Mas nosso tempo é curto, né? Não consegue que a gente aumente o nosso tempo no nosso rádio aqui. Bom, Omicron, gente, tá? Os casos aumentam em todo mundo, só que os óbitos estão diminuindo. Então, um estudo que já saiu, até a doutora Bucar, que colocou, que ele é menos letal que a gripe de 2019. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui é o que já está escrito sobre essa onda, tá? Porque a gente já está aprendendo com eles. Então, nós estamos na 6ª onda, para quem não sabe, né? A 6ª onda hoje é o dobro de contágios que 2020, tá? Porque essa cepa da Omicron, ela tem 140 vezes mais propensão ao contágio, né, a transmissibilidade, do que as outras. Mas é a metade das hospitalizações, ou menos ainda, e 6 vezes menos a questão de óbitos, tá? Então, em relação à gripe de 2020, 1,29 de óbitos da gripe, tá? E 0,12% da Omicron. Então, a gente não precisa de lockdown, nós não precisamos entrar em pânico, nós precisamos sim entender o que está acontecendo no mundo, tá? A África do Sul já está com a sua onda de Omicron estabilizada, tá? E isso que eles vacinaram muito pouco,
tá? Eles tinham uma escassez de vacinas lá, mas eles então estão estáveis, tá? É só olhar para o que está acontecendo. E os médicos que estão atendendo, que estão na linha de frente no Brasil todo, todos eles estão falando o seguinte, ó: não precisamos ter pânico. As pessoas que nós estamos atendendo têm sintomas leves e têm tratamento, tá? Muitas são tratadas em casa. O que a gente está vendo aqui em Alegrete, né? O pânico que nos leva todos para o gripário, todos para a UPA, sobrecarregando de novo essas instituições, tá? Que, de novo, né? Não sei por que nós não nos preparamos sempre para ter, porque a pandemia não terminou. Então nós precisamos estar sempre preparados, né, com um plano B, um plano C, um plano D, para colocar em prática. Então, como as informações não chegam para nós com muita transparência, né, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. E eu insisto sempre que é através da atenção básica dos agentes comunitários, dos agentes de endemias, que eles têm que estar próximos da população e cuidando e orientando, para evitar esse pânico, para evitar que a gente se desespere, né, e vá lotar a UPA, o gripário, enfim. Então nós precisamos ter calma, nós precisamos entender o que está acontecendo, tá? Claro que nós tivemos aí as festas de final de ano, nós pensamos que tudo estava bem, que tinha terminado, né? E aí nós fomos para a rua e fomos aglomerar e fomos coisas. Então a mesma transmissibilidade de todas as cepas é por gotículas de saliva, né? Então, quanto mais próximo nós estivermos uns dos outros, falando, beijando, conversando, bebendo no mesmo copo, né? Sem higienização, porque pelas tantas a gente já está mais alegre, mais feliz, e a gente perde, né, esses cuidados. Então, a gente precisa ter cuidados, não precisamos entrar em pânico. Todos os médicos todos eles falam que a gente precisa ter cuidados. Nós precisamos respeitar os nossos médicos e os nossos enfermeiros e os técnicos que estão atendendo aqui em Alegrete, né? Porque eles estão fazendo o máximo sempre atendendo. Muito dos problemas que acontecem com eles não é por culpa deles, porque eles são técnicos e estão atendendo na ponta, mas é muito da gestão e da organização e do planejamento que é feito. Então, assim, a gente precisa que tenhamos líderes, né, que possam pensar e organizar de uma maneira que possam responder para a sociedade como é que nós vamos atuar e como é que nós vamos agir. O que aconteceu lá em março de 2020? Fecharam todos os postos de saúde e empurraram todo mundo para a Santa Casa, e deu no que deu. Então eu sou veementemente contra esse tipo de estratégia de empurrar tudo para um lugar só para ter atendimento, quando a gente tem uma estrutura de postos de saúde que pode atender muito melhor. Passo a fala para ti, Vitorino. O que eu quero comentar um pouco aqui desviando um pouco o assunto da área da saúde, entrando um pouco na área de produção, né, e principalmente no agronegócio. Quem está ligado ao agronegócio aí acompanhou uma propaganda do Bradesco promovendo aí a marca Bradesco, obviamente, em cima da nova tendência do agronegócio, que é o controle, governança, saúde, social e ambiental, né, ESG. Mas aí o que está acontecendo? A partir da COP26, né, da reunião do meio ambiente mundial, lá na Escócia, cada país tem a sua regra, né, para ser cumprida. E as grandes empresas então aproveitaram essa bandeira e estão se promovendo em cima, e muitas vezes sem conhecimento do que estão dizendo. E essa propaganda do Bradesco então propagava aí a carne, né, negativamente, ou seja, pedia para que segunda-feira fosse um dia sem carne. A RBS TV já fez esse erro grotesco também. Isso é um absurdo, né? Eles querem dizer que a pecuária, né, que os animais ruminantes são poluidores do meio ambiente, né, por causa da liberação do gás metano. A brincadeira do pum da vaca, na verdade não é o pum da vaca, né? Na verdade é o arroto. É a ruminação do animal bovino e ovino, bubalino, são os animais ruminantes, e eles na digestão deles liberam metano. Só que está comprovado
A Embrapa tem uns trabalhos fantásticos em cima dessas pesquisas, a Universidade de Santa Maria também, dizendo muito mais pelo contrário, que todo o metano liberado pelos bovinos, por exemplo, né, o campo nativo e as pastagens cultivadas recolhem esse gás carbônico. É a fotossíntese. É a fotossíntese. O metano vai para o meio ambiente, para o ar, se transforma em gás carbônico, as florestas, as pastagens e o campo nativo resgatam esse gás carbônico de volta e transformam. Como é importante isso que está falando, sabe por quê? Porque é a questão da ciência, né? Sim. E a gente acredita piamente na ciência de um lado. E a ciência constantemente sendo modificada, questionada. Modificada. Então, assim, ó, que nem a coisa do ovo, né? Antes nós não podíamos comer um ovo por dia, hoje nós podemos comer 5 ovos por dia. Então as coisas vão sendo dessa forma. Até eu sou médico veterinário, tá, pessoal? Para quem não me conhece. Então eu quero pedir licença para os engenheiros agrônomos aí, que eu estou falando de um assunto que é da agronomia, né? Mas na semana que vem tem o Leonardo cedo. Ele pode então questionar. Daqui a pouco eu posso estar erroneamente falando algumas coisas, mas a fotossíntese recolhe todo esse gás. Então está provado pelos estudos da Embrapa e da Universidade de Santa Maria que o bioma pampa recolhe muito mais gás carbônico. Mas isso não chega para a sociedade, né, Vitor? Exatamente, por isso que eu estou falando aqui. O bioma pampa recolhe muito mais gás carbônico do que metano liberado. Então nós não somos devedores, nós pecuaristas e agricultores não somos devedores. Nós temos crédito, nós somos credores do meio ambiente. Então vamos tirar essa história que a pecuária ou a agricultura é geradora de gás carbônico. Mas como é que um banco do nível do Bradesco faz uma campanha contra isso, tendo como seus clientes e tendo um programa dentro, uma carteira de agronegócio, que é uma das maiores do país? Como é que uma empresa vai contra os seus clientes? Na verdade, deduz, né, que as pessoas envolvidas nessa promoção não tinham conhecimento de causa. Mas é importante dizer o seguinte, que é tão verdadeira essa questão do resgate de carbono pela pecuária e pela agricultura, que a própria Embrapa orientou o Brasil, o nosso país, Brasil, a criar um selo chamado carne de baixo carbono e carne de carbono neutro, que está sendo exportado para o mundo inteiro essa orientação. O Brasil tem carne de baixo carbono e carne de carbono neutro, ou seja, nós somos credores de carbono. Nós estamos de acordo com a COP26, nós agricultores, nós pecuaristas, nós do agronegócio. E o presidente diz, nós somos pujantes no agronegócio, no turismo, nos minerais, nós temos tudo que o mundo quer, né? E exato. Não tem. E é importante dizer que as estiagens, né, pessoal, uma coisa que tá gritante aqui na região sul, eu me criei no agronegócio, me criei em fazenda, e o nosso negócio passou de gerações, de pai para filho, de mãe para filho, e nós estamos há mais de 100 anos nesse negócio, a nossa família. Nós estamos 120 anos nesse negócio, a nossa família. E eu me criei com meu avô contando que as estiagens aqui na região eram imensas, na época que ele era o líder do negócio. Então não quer dizer que porque a população, porque o meio ambiente, não sei o que, estão criando as estiagens. As estiagens sempre aconteceram. Ele contava das tropeadas que atravessavam o Rio Grande do Sul. Que os arrozeiros é que tiram toda a água. Exato. Tudo é assunto que vem à tona como a do Bradesco. Pessoas que não têm conhecimento de causa e querem propagar um fator que não é verdadeiro como se fosse verdadeiro. Mas é o que a gente tem lutado esses 3 anos desde que o presidente Bolsonaro assumiu, né? Então, é verdade. E precisamos, então, dentro dessa linha da estiagem, aumentar os nossos reservatórios de águas no interior do município. Então, nós estamos de projetos, porque uma coisa que nós não temos... Olha só, nós tivemos 2 grandes projetos de barragem regional que se iniciou-se lá no governo de Ieda Cruz e que depois foi parado. E não sei o que está acontecendo com essas barragens, até hoje deve estar parada a obra. Mas nós precisamos de barragens regionais
para que nós possamos ter irrigação disponível. O agronegócio precisa de irrigação, seja agricultura, seja pecuária de corte, pecuária de leite, seja hortifruti e granjeiro. Precisamos de irrigação. Precisamos de projetos para que cheguem ao governo federal e que cheguem ao nosso deputado Sanderson, cheguem aos nossos deputados, aqueles que cuidam do nosso Alegrete, porque assim, ó, dinheiro tem, gente. Vocês viram que dinheiro tem. E só para encerrar, Ruth, fazer a minha participação é gestão de riscos. Tá? Importante empresários que a gestão de risco faz parte do negócio. A estiagem é um risco, a enchente é um risco, a oferta de produto a mais do que o mercado consome é um risco, a oferta abaixo do mercado é um risco. Nós temos que ter gestão de risco nas nossas empresas. Quando nós planejamos o negócio, planejamos a produção, nós temos que planejar também a gestão de risco. Tu acha que essa organização, esse planejamento no agronegócio especificamente, já que é a tua área, está muito na cabeça do empreendedor, do produtor? Sim, concordo. E que talvez ele tenha que passar isso para o papel, ele tem que organizar esse... Sim, sem dúvida. E aí entra todos esses cuidados. O agronegócio, ele cresceu em cima da sustentabilidade, né? E da subsistência, principalmente. E a subsistência toda ela era planejada mentalmente, né? Hoje nós temos um agronegócio pujante e nós temos empresas do agronegócio. Precisamos planejar o nosso negócio de forma profissional. Tá? Pensar o nosso negócio vários anos para frente. E dentro desse planejamento temos que ter a gestão de risco. E voltamos ao governo federal, que tem todas as iniciativas de empreendedorismo, inclusive a modernização da gestão pública. Tudo isso que está acontecendo, são tantas coisas acontecendo, gente, tanta legislação boa aí sendo aplicada, inclusive na gestão, os cartórios agora vai ter tudo online, gente. Preste atenção, os cartórios vão ter que se adequar a um sistema de transmissão de documentos e autorização e verificação de assinatura online. Então tem tanta coisa acontecendo, nós não conseguimos dar tudo hoje. Bom, estamos encerrando nosso programa, infelizmente, são tantas notícias, são tantas emoções. Nós estamos disponíveis nas nossas redes, entre em contato conosco pelo Crônicas do Alegrete, pelo Instagram, pelos directs, pelas mensagens, que nós teremos prazer em trazer novas pautas ou trazer pessoas aqui nessa bancada esse ano para que venham falar e que a gente possa desenvolver o nosso Alegrete. Muito obrigado pelo dia de hoje. Se cuidem, né? Não entrem em pânico. Cuidados, né? Atenção, bons cuidados dentro de casa, né? Aquelas coisas com álcool, higienização, né? E nós tenhamos então um excelente fim de semana e estaremos de volta então no próximo fim de semana, acho que com o Leonardo Cera aí vai estar aí conosco aí. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana. Obrigado.